Aleluia. 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 Vocês estão aqui? Amém. Pastor Bud, ele tinha algumas frases muito particulares dele, muito peculiares, bem próprias dele. Vocês estão aqui, irmãos, ou já foram para casa? Eram algumas das frases de Pastor Bud. Vocês ainda me amam, irmãos? Outra frase dele. E eu me sinto muito honrada de hoje estar ministrando num dia como hoje. Pastor, muito obrigado. É uma honra para mim ministrar em um dia de missões. Ai, como é bom. E ainda ministrar sobre algo que o Senhor falou para mim, sobre Paulo. Paulo foi um grande missionário, queridos. E às vezes, nessas minhas andanças pelo país, né, ensinando no Rema, eu, de certa forma, sou uma missionária. E falar de missões é falar de desapego. Amém. Falar de missões é falar de amor ao outro. Falar de missões é falar de não ser egoísta. Falar de missões é falar de amar ao Senhor acima de todas as coisas, até de você mesmo. Falar de missões é você estar pronto para ir pregar para pessoas que às vezes nem vão olhar para você no final do culto. Amém. Falar de missões é às vezes você deixar marido, filha, mãe, casa, igreja, e ir para lugares e também fazer conexões. E conhecer pessoas. E de repente essas conexões ligarem a outras pessoas que você nem imaginava. Eu nunca imaginava que Fábio ia estar congregando aqui. Talvez o nosso querido irmão lá de Campo Grande não imaginava anos atrás estar em Belém hoje. Não é isso? Mas conexões. Amém. Eu acredito que no início da trajetória do pastor Bud, no início da trajetória de Paulo, eles não imaginavam a quantidade de pessoas que seriam ligadas porque eles disseram sim. Eu acredito que eles não tinham noção do todo, até porque Deus é esperto. E se Deus nos mostrar o todo do propósito que Ele tem para nós, a gente sai correndo. Ou sou eu? Porque eu acredito que lá atrás, se Deus dissesse para mim que eu ia estar passando risco de vida num país chamado Venezuela, eu nem tinha saído de casa. Mas sabe, queridos, de acordo com a fidelidade, diga fidelidade. De acordo com a tua fidelidade, de acordo com a tua entrega, de acordo com a tua rendição, de acordo com o teu amor ao Senhor em ação, Ele vai descortinando outras coisas. Ele vai abrindo outros compartimentos do propósito. E eu quero que você olhe para quem está do seu lado com muito amor e carinho e diga assim: o propósito de Deus na sua vida não acabou. Agora olhe para quem está do outro lado e diga assim: mas Deus precisa que você seja um parceiro nesse propósito. Amém? Abra lá em Filipenses, no capítulo 1. Vamos começar por aqui. Deus é muito bom. Aleluia. Filipenses, no capítulo 1. Olha que interessante. A partir do verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu lembro de vós. Mama Jane no filme estava lembrando. Paulo aqui estava lembrando. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa, diga cooperação. Vamos lá, diga cooperação. Ok. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha que interessante. Como tenho por justo sentir isto de vós todos. Porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes. Olha que interessante. Eles não eram espectadores.
Eles eram participantes. Foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Olha para cá. Essa carta foi escrita para uma igreja em que Paulo fundou como missionário, nas suas viagens missionárias. Paulo viajou até uma cidade chamada Filipos, e lá ele pregou o Evangelho, pessoas foram alcançadas, pessoas foram ganhas, e após isso uma igreja nasceu. Diga, uma igreja nasceu. Igreja não se abre, empresa se abre, bodega, como diz no Ceará, se abre, comércio se abre, igreja se nasce. E ela se nasce no coração de alguém que está precisando de uma palavra, e de alguém que desejou ir lá pregar essa palavra. Assim nasce uma igreja. Todas as igrejas em que Paulo começou foi partido disso. Alguém estava clamando a Deus: Deus, eu preciso sair dessa vida. Deus, eu quero uma palavra. Deus, eu quero que alguém me ame. Deus, eu quero que alguém olhe para mim. E cada um fez a sua oração de algum jeito. E Paulo estava lá: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, me envia. E as igrejas foram nascendo. Agora eu te pergunto, querido, quem foi Paulo? Um perseguidor. Quem foi Paulo? Alguém que consentiu em morte de cristãos antes de se converter. Então, se esse Paulo missionário fosse olhar para o que as pessoas pensavam dele, ele não tinha aberto nenhuma igreja. Ei, mas e se eu chegar naquela cidade de Filipos e eles lembrarem do Saulo? Mas a Bíblia diz, e as cartas de Paulo provam, que ele não tinha a vida dele por preciosa. Ele dizia, inclusive nessa carta ele fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo, ele não se importava com os nãos. E essa palavra vem para mim também. Paulo não se importava com as portas fechadas. Paulo não se importava com os nãos que levava. Paulo se importava em ganhar vidas, em amar vidas, em influenciar vidas. E o que eu achei interessante a respeito dessa igreja: você sabia que foi nessa igreja que aquele carcereiro que se converteu? Foi nessa cidade que um carcereiro se converteu porque os grilhões de Paulo foram soltos. E ele disse: e agora? E Paulo: calma, estamos todos aqui. E Paulo, dentro de uma prisão, pregou. Aquele carcereiro se converteu, cuidou das feridas de Paulo. A família dele foi alcançada. Amém. Você não sabe, querido, para onde você vai em termos de conexões. Você não tem noção das conexões que você faz, o tanto que ela vai ser benéfica para o reino lá na frente. Amém. Eu acredito muito nisso. Conexões vindo e conexões vão. O reino de Deus é assim, é dinâmico. E deixa eu te dizer, em se tratando da igreja de Filipos, Paulo diz: eu tenho uma alegria quando eu lembro de vocês. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo. De vir uma certa tristeza quando eu lembro de algumas pessoas e algumas situações. Mas Paulo, ele disse: eu tenho alegria, Filipos, quando eu lembro de vocês. Porque vocês estiveram comigo não só quando eu estava no auge. Vocês estiveram comigo não só quando eu estava bem 100%. Vocês estão aqui, queridos? Amém. Ele diz: eu estou alegre porque vocês estavam comigo, inclusive nas minhas prisões. Vocês não se envergonharam porque o pastor, apóstolo, fundador da igreja de vocês estava preso. Vocês não se envergonharam no fato de eu estar preso e talvez isso trazer algum malefício para a tua imagem. Vocês não se envergonharam de mim, Filipos. Pelo contrário, vocês estiveram comigo tanto nas prisões, quando eu estava diante de autoridades eclesiásticas defendendo meu apostolado. Ou seja, essa igreja amava o missionário Paulo. Nós temos um casal missionário que foi o ponto de partida. Pastor Bud está com o Senhor. E Mama Jane está aqui. E tantas pessoas estão indo e vindo porque eles decidiram vir. Amém? Porque eles decidiram vir, essa palavra da fé chegou aqui em Belém do Pará. Porque eles decidiram vir, essa palavra chegou em uma cidadezinha chamada Grossos, no interior do Rio Grande do Norte, que eu nem sabia que existia.
Porque eles decidiram vir, pessoas em diferentes níveis estão sendo alcançados. Mas aí trazendo para mim e para você hoje. Talvez você não vá para missões transculturais. Talvez você não vá atravessar a rodovia para uma outra cidade. Mas o que você tem feito com o que Deus já fez na tua vida? Amém? Amém. O que você tem feito com o que Deus já alcançou dentro de você? Porque eu acredito, queridos, que existem níveis dentro de nós em que Deus está alcançando. Amém. Vou explicar, calma. No nosso espírito está tudo pronto. No nosso espírito nós já estamos plenos, salvos e tudo ok. É online a salvação. Mas nas nossas emoções há uma renovação que tem que ser diária e constante. E isso vai ser tema dos próximos cultos. Existe um trabalhar de Deus todo dia na nossa vida. Existe um trabalhar de Deus, mas também existe o meu trabalhar naquilo que Ele falou. E quantas vezes Deus tem batido na nossa porta, Deus tem dito coisas para nós e nós dizemos, estou cansado. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, aperta os cintos. Estou cansado, não dá, não quero, não posso, não consigo. Aleluia. Vai lá para Filipenses ainda, no capítulo 4. Aleluia. E eu queria que todos estivessem aqui hoje, mas essa palavra vai alcançar todos os membros dessa igreja de alguma forma. Graças a Deus pelas mídias, graças a Deus pelo nosso pastor que grava. Então, você que está ouvindo o áudio, prepare-se. 4, a partir do verso 10. Olha que interessante. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, ou seja, por se lembrarem de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com tudo que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, ou seja, treinado. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aí ele diz a seguinte frase, que eu acho maravilhoso. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Essa aflição no original, queridos, é nos meus dilemas, nos meus trabalhos, no meu cooperativismo, no meu serviço. Olha, Filipenses, vocês fizeram bem em tomar parte comigo na minha vida. Olha, Filipenses, vocês fizeram bem em tomar parte comigo no que diz respeito ao meu ministério. Olha, Filipenses, eu, Paulo, já estou treinado. Eu, Paulo, já sei o que é ter, o que é não ter. Eu, Paulo, já tenho estrutura de entender que nele eu posso todas as coisas. Mas olha, Filipenses, eu quero dizer para vocês, muito bem. Eu quero parabenizar vocês, porque vocês estão envolvidos no coração com a minha vida. Amém? Amém. Você concorda comigo, queridos, que quando você não lembra de alguém, é porque essa pessoa provavelmente não tem tanta importância na tua vida? Aleluia. Eu vou repetir. Você concorda comigo que quando você não lembra de alguém é porque essa pessoa não está em primazia? Aleluia. E ele diz assim, verso 15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, olha que sério, nenhuma igreja comunicou comigo, com o fundador da igreja, com aquele que estava indo de cidade em cidade pregar o evangelho, com aquele que estava deixando a vida dele de lado em função de ganhar pessoas. E olha o que Paulo diz, nenhuma igreja comunicou comigo no respeito de dar e receber, senão somente vocês. Aí eu fiquei tão chocada hoje à tarde quando eu estava lendo isso, porque eu pensei assim, meu Deus, quantas igrejas Paulo fundou? Quantas pessoas foram alcançadas pela vida de Paulo? Quantas pessoas foram curadas
através da vida de Paulo. Quantos ministros Paulo não levantou? Quantas pessoas não saíram da linhagem de Paulo, se eu puder usar esse termo? Porque a igreja de Filipos, quando recebeu essa carta, querido, já era uma igreja madura. Já tinha bispo e diácono. Não era um embrião, era uma igreja grande. Mas o que eu achei interessante é que eles mantiveram o mesmo coração de quando a igreja começou. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: manter o mesmo coração nem sempre será fácil. Manter o mesmo coração nem sempre vai ser fácil. Manter a mesma disposição nem sempre vai ser fácil. Eu falo a respeito de mim, em primeiro lugar. Teve projetos e teve situações em que eu comecei com aquele gás. Eita glória, aleluias, né? Cuspindo fogo, labareda, glorifica de pé a igreja. Mas no processo, no dia a dia, porque os resultados não eram exatamente como eu imaginava, a gente vai esmorecendo um pouco. Paulo, esse querido missionário, ele diz: vocês vão desmaiando no ânimo. Em algumas cartas ele fala sobre isso, sobre desmaiar no ânimo. E ele está dizendo: Filipenses, aprendam comigo. Lembra, assim como eu estou lembrando de vocês, vocês lembraram de mim. Agora, entenda uma coisa, Filipenses. Aprendam que em Cristo vocês podem todas as coisas. Diga: eu posso. Todas as coisas. Só mais uma vez, vamos lá, diga: eu posso. Todas as coisas. Agora, como nós vamos poder todas as coisas se nós estivermos mantendo sempre a consciência em Cristo? Como eu vou conseguir me manter de pé diante das dificuldades? Em Cristo. Como eu vou me manter animado diante das circunstâncias, dos nãos, das portas fechadas, dos talvez, dos achômetros? Quando eu estiver olhando para o autor e consumador da minha fé. Ei, Filipenses, vocês estão aprendendo? Olha, vocês estão lembrando de mim, vocês estão comunicando comigo, vocês estão semeando numa vida missionária que sou eu, Paulo, mas eu agora vou retribuir isso para vocês com um princípio. Vocês vão poder todas as coisas. Se esse entendimento de que você está em Cristo não sair de você. Eu quero contar um pequeno e breve testemunho. Compartilhei com Roberta, compartilhei com Jaine e com Rafa quando eu cheguei aqui. Às vezes nós estamos inseridos em um contexto de igreja local. E às vezes nós estamos inseridos em um contexto de vida pessoal, em que nós achamos que o que nós estamos fazendo não está surtindo efeito, nem resultado. Porque nós olhamos com uma visão limitada. Tem um trem, eu não sei se vocês aqui conhecem, que são do norte, talvez vocês saibam melhor do que eu. Mas tem um trem lá em Marabá, que ele passa levando minério, ele tem 400 vagões. E eu quis tirar foto do trem, mas eu não conseguia fazer uma panorâmica, porque o trem é grande demais. E na hora que eu estava lá com o meu celular, gente, eu me senti tão pequenininha. Na hora que eu estava lá com o meu celular para tirar a foto do trem, panorâmica, acompanhando, o trem ainda continuava e a minha visão não continuava. E o Senhor me disse algo tão tremendo, tão profundo. Ele disse: filha, eu consigo tirar uma foto. Mãe, entendeu? Obrigado, mãe, te amo. Ele disse: filha, eu tenho uma visão do todo. Eu vou repetir para você entender. Eu estou vendo o todo. Eu vejo a tua vida no todo. Eu vejo você por inteiro. A visão que você tem a respeito de você, a respeito da tua vida, da tua casa, da tua igreja, da tua empresa, do teu trabalho, é uma visão que chega no limite. Mas a visão que Deus tem para você e a teu respeito, ela é completa. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem animado, por favor. A visão que Deus tem a nosso respeito, ela não acaba no limite. Ela vai até o todo. E era esse o princípio que o missionário Paulo estava ensinando para aquela igreja. E sabe, queridos, nós estamos aqui em Belém. E por causa das redes sociais, das mídias, uma igreja chamada Comunidade Profética Paz e Vida. Errei não. Eles têm acompanhado todas as ministrações.
Eles têm acompanhado tudo que tem sido feito aqui. E eu tive a honra e a alegria de ser professora da pastora e do pastor dessa igreja. E sabe o que aconteceu sábado passado? Como eu me alegrei. Ontem à noite, 11h30 da noite, ela estava me mandando as fotos. Ela disse: Josi, vocês estão sendo modelo para nós. Josi, vocês estão sendo exemplo para nós. E sabe, queridos, eles poderiam ter ficado apenas com o exemplo de Marabá, que é uma igreja em número maior que a nossa. Tem um rema. Mas eles viram em nós algo e que nós precisamos manter lustrado o que nós temos. Não desmaiar no ânimo, mas se alegrar com o que já tem sido feito. E sabe o que aconteceu? Eles fizeram o primeiro culto de jovens, criaram um tema, criaram rede social e fizeram as camisas iguais às que as meninas fizeram aqui. O púlpito deles lá, igual ao que vocês fizeram aqui. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim: você não tem liberdade para desistir. Olhe para quem está do outro lado e diga assim: vidas estão olhando para você. Vidas estavam olhando para Paulo, vidas estavam olhando para pastor Bud, vidas estão olhando para mim e para você, e Deus está vendo todo. E essa visão de Deus no todo nos deixa tranquilos de que aquilo que pessoas não estão vendo, de alguma maneira Ele que vê o todo e é o dono do todo, vai resolver. Se nós mantivermos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. E não é uma missão tão fácil ficar saudável em todo tempo. Não é uma missão tão fácil ficar animado todo tempo. Não é uma situação tão confortável para as emoções manter-se na expectativa. Porque tem dias que eu preciso que alguém me levante. Alguém aqui passa por isso ou só eu? Por isso que é importante as conexões, por isso que é importante o que o pastor Everton falou. Isolamento é perigoso. E Paulo, num contexto de vida diferente do meu e do seu, que hoje tem internet. Imagina, irmão Sidney, como era para mandar uma mensagem para as igrejas naquela época. Escrever com pena. Deixa eu refrescar a memória de vocês do esforço que Paulo tinha em se manter ligado com pessoas. Escrever com pena, mandar para um soldado quando ele estava preso, enviar aquela carta. Aquela carta ia provavelmente por navio e não era navio a motor. Mas se Paulo fosse pensar, vixe, quando essa carta chegar nas mãos de Filipos, já vai estar talvez desatualizada a mensagem. Eita, pai. E se eu escrever e extraviar? E se eu... Não, eu acho que eu não vou escrever, não. Eu estou tendo um esforço tão grande de escrever, às vezes de noite, com uma vela, numa prisão, por pessoas que eu nem sei se estão lembrando de mim. Você está aqui nessa noite? Se Paulo tivesse ficado com os problemas da comunicação apenas, se Paulo tivesse ficado com a mensagem não chegar direito, ele não tinha feito. Mas o que falava mais alto? Diga, o amor. O amor. O que falava mais alto? Ele dizia: eu posso todas as coisas. Inclusive acreditar em pessoas que eu nem sei se estão lembrando de mim. Agora vamos para o outro lado. Imagina aquela igreja mandar dinheiro naquele tempo. Vamos para o outro lado da história. Imagina aquela igreja mandar dinheiro para um prisioneiro. Imagina aquela igreja sustentar um prisioneiro. Se eles fossem pensar nos problemas que talvez extraviasse a oferta, nos problemas que talvez tivesse, será que chega até Paulo, será que não chega? Paulo não teria escrito Filipos como uma carta de alegria. Porque Filipenses, aí tarefa de casa para todos vocês, leia a epístola de Filipenses. Filipenses é reconhecida como a carta da alegria. E aí, versão Josiene, eu acredito que é a carta da alegria, porque ele se sentiu amado por Filipos. Eu acredito que é a carta da alegria, porque ele se sentiu abençoado pelo povo de Filipenses.
Eu acredito que é a carta da alegria, porque quando ele lembrava, meu Deus, aquela igreja estava comigo quando eu estava em alto e em baixo. Aleluia. Ele diz algo interessante aqui. Olha que interessante. Verso 16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Você leu isso aí, querido? Olha no 16. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Eu achei isso tão interessante. A igreja de Filipenses permaneceu honrando, permaneceu sustentando Paulo, mesmo quando Paulo estava agora em Tessalônica. Ele não está mais aqui em Filipos. Ele não está mais sendo o nosso pastor aqui. Deixa que o Tessalônica sustente ele. Eles mantiveram um coração tão saudável, de que mesmo Paulo indo para Tessalônica, eles continuaram abençoando Paulo. Eles continuaram com a mesma disposição. Eles mantiveram-se gratos. E sabe, esse exemplo simples do culto dos jovens, eu posso usar para tantas coisas. Existem pessoas olhando para a gente. E vocês estão diante de uma pessoa que já pensou em desistir mais de uma vez. Aleluia. Já pensei em desistir. Já pensei de pendurar as minhas chuteiras nesse negócio de ministério. Várias vezes, mas todas as vezes em que essa tentação ou esse pensamento vem, Deus começa a trazer rostos para mim. Deus começa a me lembrar de pessoas. Deus começa a me lembrar de situações. Deus começa a me lembrar que eu sou referencial para outros. Deus começa a me lembrar, ei, você não tem direito de desistir. Você não pode desistir, porque você me deu a sua vida. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você já deu a sua vida para o Senhor. Ele é o dono, queridos. Ele é o teu dono. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu governador. Ele é o teu supridor. Ele é o teu amigo. Ele é o teu parceiro. Ele é o teu companheiro. Ele é o teu médico. Ele é o teu consolador. Ele é o teu psicólogo. Ele é o teu companheiro nas prisões e nos altos. Amém. Nós temos uma boa parceria. Um caminhoneiro que começou a ir para a igreja ainda fumava. Até que um dia Deus pegou ele de jeito. Pastor Butch, quando aceitou Jesus, começou a ir para a igreja, ele ainda fumava. E o Senhor pegou ele. E uma bancária que tinha a vida estabilizada. Duas situações totalmente extremas, um caminhoneiro e uma bancária. Mas eles decidiram confiar a vida deles ao Senhor. Você vê o apóstolo Paulo, treinado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais instruídos da época dele. Você vê o apóstolo Paulo, um dos homens mais renomados da época dele, indo pregar o evangelho de cidade em cidade, incansavelmente. Então nós estamos em um culto de missões, para lembrar que você é fruto de missões. Para lembrar que você é fruto do missionário Jesus. Amém. Primeiro missionário de todos os tempos. Você é fruto do missionário Paulo. Você é fruto dos missionários apóstolos da época. Você é fruto provavelmente dos missionários que vieram das Assembleias de Deus para o Belém do Pará. Você é fruto de missões. Então muitas vezes nós nos comportamos a respeito de missões com quem vai. Isso é muito mínimo. Isso chega a ser ingratidão. Porque existem 3 formas de você se manter ligado a missões. E é o que Deus quer. Orando, contribuindo ou indo. Uns vão fazer os 3. Outros vão precisar fazer pelo menos 2. Orar e contribuir. Mas eu quero concluir a ministração de hoje com um versículo. Abra lá, por gentileza. Obrigado, Senhor. Aleluia. Para nós fazermos algumas coisas aqui.
Obrigado, Pai. Isaías, no capítulo 43. Obrigado, Senhor. Eu quero que você se coloque dentro desse versículo. Mergulhe dentro desse versículo. Como se o próprio Deus estivesse sentado do seu lado falando com você. Olha o que diz Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Josiene. Vou usar meu nome aqui. E que te formou, Josiene. Não temas, porque eu te remei. Chamei-te pelo teu nome e tu és minha. Se veja dentro desse versículo, querido. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou. Olha para cá. É interessante que tem uma outra passagem que Deus diz assim: ei, Moisés, o eu sou é que está com você. O Deus mais do que suficiente. Diga assim, fecha os teus olhos e diga assim: pensa agora em todas as situações que você está vivendo agora. De dificuldades, de problemas, dilemas, o que seja a necessidade. E diga assim: o eu sou. Não, querido, fala com fé, diga: o eu sou. Está comigo em tudo isso. Diga: o eu sou. Não me deixa. Não me abandona. O eu sou. É o meu Pai. Diga: o eu sou. É o meu Pai. Glória. Ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus. Aí ele continua no verso 4: visto que foste preciosa aos meus olhos, digna de honra, e eu te amei. Verso 5: não temas, Belém, não temas, verbo da vida, Belém, não temas, verbo da vida, Belém, não temas, verbo da vida, Belém, porque eu sou contigo e eu vou trazer do Oriente, do Ocidente, eu vou juntar. Eu estou falando de uma maneira bem profética. Eu direi ao norte: entregue, e ao sul: não retenha. Verso 7: a todos os que são chamados pelo meu nome e que eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aleluia. Quero chamar o louvor aqui. Não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Talvez alguém pense assim: é dinheiro? Também não vai faltar. Vidas, pessoas, conexões. Ele é o Senhor da obra. Ele sabe o que faz. Ele sabe como faz. Aleluia. Você pode ficar de pé. Awesome God.